Olá, eu sou Alex Melgaço Racilan, médico cooperado da ginecologia e obstetrícia, e hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto e baby blues. Como diagnosticar, tratar e acolher nossas pacientes o quanto antes. O termo mais adequado para falar de depressão pós-parto é depressão perinatal, pois esta pode ocorrer antes e durante a gestação e até um ano pós o parto. É uma doença séria, nem sempre diagnosticada e tratada adequadamente, sendo muitas vezes confundida com a tristeza materna ou blues puerperal. O blues puerperal, ou tristeza materna como é chamado, caracteriza pelo choro fácil, cansaço, mas não impede a realização de tarefas do dia a dia da mãe. Tem como causa a grande mudança hormonal que ocorre no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o nascimento da criança. É muito prevalente, em torno de 50% das puérperas manifestam algum sintoma, e os principais sintomas são irritação, labilidade emocional com o choro fácil, insegurança, e ocorre ali nos primeiros dias após o parto, na primeira semana, de 2 a 5 dias, com resolução espontânea na maioria das vezes, sem necessidade de tratamento nenhum e nem medicação específica. Já a depressão perinatal ocorre devido à grande oscilação hormonal na gravidez e no pós-parto, mas pode estar associada a outras condições, como as alterações tiroidianas, anormalidades do metabolismo do colesterol e ácidos graxos e a vulnerabilidade genética. É uma doença grave, com sofrimento mental, merecendo diagnóstico precoce e tratamento o quanto antes e adequado. Ela ocorre em 10 a 20% das mulheres no período gravídico puerperal, sendo que 50% dos sintomas já ocorrem na gravidez. E em torno de 60% das mulheres com a depressão perinatal não têm o diagnóstico correto. Isso é um problema. Os principais fatores de risco seriam gravidez não planejada, história pregressa de doença psiquiátrica, como transtorno depressivo de ansiedade, tentativa de autoextermínio e transtorno bipolar. Um relacionamento ruim com o parceiro, violência doméstica, também é outro fator importante. Idade menor do que 20 anos, as gravidezes na adolescência, e baixa escolaridade. Prematuridade e malformação fetal é um problema também. Dificuldade na amamentação, e isso gera também um grande risco para essa depressão perinatal. Após o diagnóstico, é importante iniciar o tratamento imediatamente. Os psicofármacos estão indicados e temos muitos medicamentos seguros na gravidez e amamentação, como por exemplo, os inibidores da recaptação de serotonina, que são os mais usados. Caso necessário, ao se detectar pequena sedação do lactente, da criança, recomenda-se que no período de meia-vida da medicação, o leite seja desprezado, para evitar essa sedação da criança também. A manutenção da amamentação é fundamental para o vínculo mãe e filho. A psicoterapia pode ser indicada com a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal para algumas pacientes. As principais complicações da depressão perinatal estão relacionadas com o desmame precoce, a mãe deixa de amamentar, ganho de peso insuficiente do bebê, então a amamentação deixa de ser feita e a criança começa a ter restrição no crescimento, a perda da relação mãe e filho, com risco de depressão na infância e na adolescência, risco de autoextermínio e, nos casos mais graves, a psicose puerperal, quando tem aquela confusão com o transtorno bipolar. Vamos falar um pouco sobre as diferenças principais entre o blues puerperal e a depressão perinatal. O blues puerperal apresenta-se como sintomas mais leves, que não persistem após 2 semanas do parto, como tristeza, labilidade emocional, irritabilidade, perda de apetite, sono, cansaço e exaustão. Veja bem, a mãe acabou de ter ali uma criança que não estava presente na família. Não dorme direito, não se alimenta corretamente. Então é normal essa dificuldade, essa irritabilidade, essa perda de apetite e perda de sono. Então isso seria o blues puerperal. Já a depressão perinatal caracteriza-se pelos pensamentos negativos e frequentes por mais de 15 dias, como humor deprimido, anedonia, desmotivação, má alimentação e autocuidado, faltas nas consultas de pré-natal, tabagismo, etilismo, drogadição, insônia, sonolência excessiva, autojulgamento de incapacidade para a maternidade. Vamos salientar agora a importância da rede de apoio.
Então, a mulher que engravida não tem que ser considerada, a mulher perfeita. Temos que desfazer o mito dessa mulher perfeita, sendo importante entender que qualquer mulher pode passar por dificuldades emocionais no período da gravidez e no pós-parto. Devemos orientar o parceiro e outros familiares a criar uma onda positiva, diminuindo o estigma de doença mental como culpa, ou de difícil tratamento com medicações que erroneamente são vistas como dependência química. Existe um mito, que os antidepressivos geram dependência. Isso não existe, diferentemente dos ansiolíticos, que sim criam uma certa dependência. Como prevenção, temos que enfatizar conscientização do médico da família, do ginecologista e obstetra que está ali no dia a dia com essa mulher, para a importância do planejamento familiar, discutindo com a mulher o melhor momento para a gestação, considerando suas condições clínicas e respeitando sempre as suas preferências. A falta de apoio social e familiar deve ser identificado pelos médicos que lidam com essa mulher. Devemos tratar corretamente as pacientes com história de doença psiquiátrica, como transtorno depressivo e transtorno de ansiedade, pacientes que já têm um histórico de tentativa de autoextermínio e o transtorno bipolar. Devemos estar atentos a pacientes com relacionamento ruim com o parceiro e ou histórico de violência doméstica. Realizar e incentivar o pré-natal adequado, evitando a prematuridade, referenciando corretamente ao serviço de medicina fetal as pacientes com alto risco obstétrico e casos de malformação fetal. Devemos incentivar a amamentação e orientar sobre as dificuldades no aleitamento. Qual que é o papel do obstetra e da equipe do pré-natal, além das maternidades, na prevenção da depressão perinatal? O profissional da obstetrícia deve ter atenção aos fatores de risco e o surgimento de sintomas ao longo da gestação. Realizar a anamnese com foco em sintomas psiquiátricos quando perceber início de qualquer sofrimento mental. Aplicar questionários validados e disponíveis, como o EPDSS, uma ferramenta interessante essa. Durante a consulta de pós-parto, ali 10 dias após o parto, o obstetra deve avaliar o blues puerperal e quadros depressivos. O diagnóstico correto e oportuno evita a automedicação e o agravamento de sintomas, inibindo recorrência quando bem tratado. Como recomendação final, vamos lembrar, antes do parto, o obstetra estabelecer bom diálogo com gestante e família quando houver relato de manifestação depressiva em gravidez, gestante com histórico prévio de depressão e uso atual ou anterior de antidepressivos, que são fatores que podem levar ao risco de piora no puerpério. O obstetra está em posição privilegiada para realizar rastreamento dessa depressão perinatal. Usar ferramentas como o EPDSS, que é aquela escala de Edimburgo, é recomendado para aprimorar significativamente o diagnóstico e estabelecer a melhor conduta. É um questionário rápido, em torno de 5 minutos a gente realiza e tem grande valia nesse diagnóstico. A indicação da medicação antidepressiva deve ser individualizada e sempre levar em consideração a segurança no seu uso nas gestantes. Quando indicada, associar as terapias cognitivas e comportamentais, além das interpessoais. Usar também a equipe de apoio multidisciplinar sempre que for possível. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo e até a próxima.